Olá, pessoal! Hoje, então, a gente vai falar nessa segunda videoaula sobre os termos, né? Primeiro, o termo de estágio da rede estadual de ensino. Então, vocês devem ter percebido que eu já coloquei ali no ambiente virtual de aprendizagem para vocês o termo de compromisso de estágio. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam preencher esse termo corretamente e enviar para o endereço eletrônico que está disponível para vocês ali no e-aula. Então, vocês têm orientação ali, né? Preencher o termo de estágio com todos os dados da escola parceira. Abaixo ali do termo de estágio, vocês viram que vocês têm também o plano de atividades. O que é o plano de atividades? São todas as atividades que vocês vão realizar lá na escola parceira. Então, tudo que vocês vão fazer lá na escola. E vocês devem estar pensando, tá, professora, mas como é que eu vou saber quais atividades eu vou realizar lá na escola? Bom, vocês só vão saber o que vocês vão fazer lá na escola depois que vocês conversarem com a pessoa que vai supervisionar vocês lá na escola. Então, vocês vão ter que, né, primeiro, em posse da carta de apresentação, ir lá na escola parceira, conversar com o professor ou com a professora da escola parceira e ver quais os conteúdos que vocês vão ter que trabalhar lá na escola, né? Se durante esse período que vocês vão estar realizando estágio, vocês vão participar de alguma atividade festiva na escola, vocês vão acompanhar os alunos em algum evento, na Semana Farroupilha, em algum desfile, né? Quais as atividades que vocês vão participar lá na escola? Vai ter algum desfile? Vai ter alguma atividade específica que vocês vão participar com os alunos? Uma atividade festiva, né? E os conteúdos, quais os conteúdos curriculares que vocês vão desenvolver na escola? Isso tudo são as atividades que vocês vão desenvolver na escola. Isso tudo vocês vão listar ali no plano de atividade, tá? Então, vamos ali direitinho começar com o termo de estágio, tá? Depois que vocês preencherem o termo de estágio, o plano de atividade, isso tudo direitinho, só depois vocês vão, então, enviar esses documentos ali para o endereço eletrônico para a professora Thais revisar e eu, então, assinar esses documentos. Mas vamos começar, né, pelo início, como diria o Jack, né? Vamos ver o que é esse termo de estágio. Vamos ver aqui, abrir o termo de estágio de vocês. Então, primeiro ali, o termo de estágio. Termo de estágio. A Secretaria de Estado da Educação, por meio da estabelecimento de ensino, e aí, ali, qual é a escola, né? Nome completo da escola. Com sede na, ali aparece, né? Qual é a rua onde fica essa escola. O número, depois tem que colocar o número, a cidade, o CEP, o CNPJ da escola. Nesse ato representado por o nome completo do diretor ou do coordenador da escola, né? Depois o estudante, o nome de vocês, a identidade, o CPF de vocês, matriculado e frequentando o curso de licenciatura em filosofia. Habilitação. No caso de vocês aqui, habilitação no caso de vocês, é ensino médio, né?
Número de matrícula. Qual é o número de matrícula de vocês? Universidade, aqui, Universidade Federal de Pelotas. Aí aqui já tem o endereço, né, da UFPEL, já aparece o CNPJ. Aqui, representado pelo coordenador do curso de licenciatura em Filosofia à Distância da UFPEL. Aí aparece professor. Se é pelo coordenador do curso de licenciatura em Filosofia à Distância, o nome do professor é o professor Keberson Bresolim. Firmam o presente termo de compromisso de estágio que se regerá pelas condições constantes das cláusulas abaixo descritas necessárias à realização de estágio obrigatório em observância à lei. Tananana. E aí aqui começa a perguntar, ó, onde está sediado no município, depois do estágio, quais a área, né, que vai desenvolver as atividades, o início do estágio, quando vai ter o início, quando vai ter o fim, quando vocês vão iniciar o estágio de vocês e quando vocês vão terminar. Isso é importante, viu, pessoal? Vocês saberem. Por exemplo, tem gente que vai começar o estágio agora no mês de agosto. Outros vão começar o estágio lá no mês de setembro. Então, cada um vai preencher o seu documento de acordo com as suas informações, né? Mas tem que preencher tudo direitinho, né? Aí depois o número da pólice de seguros vocês têm, né? A agência é Surra SA. O número de horas de estágio vocês sabem, né? Que são 30 horas. É importante colocar que essas 30 horas de estágio, pessoal, incluem todas as atividades que vocês vão realizar durante o estágio. Então, envolve o tempo que vocês vão estar lá na escola, disponível, né? E o tempo também de preparação para as atividades. Aqui vocês vão ler, né? Claro, todo o termo de estágio de vocês, né? Desculpa. Esse é o termo de estágio da rede estadual de ensino. Não é para todos os estágios, esse aqui é o termo de estágio da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. Aqui no final coloca a cidade de vocês, a data, o mês e o ano 2025. No primeiro espaço, assinatura de estagiário, instituição de ensino, depois é a gente que assina e carimba. Instituição concedente à escola, que assina e carimba, tá? Depois, plano de atividade. Pessoal, vocês precisam preencher isso completíssimo, tá? Nome completo do aluno, número de matrícula, o curso, semestre, o e-mail, o turno que vocês vão realizar o estágio, telefone lá da escola, né, concedente, o nome da escola concedente, o celular de vocês, né? O plano de atividades, de que data até que data e a proposta da escola concedente.
O supervisor de estágio, qual é o nome dele, o telefone e o e-mail dele. E aí aqui embaixo tem a descrição das atividades a serem realizadas no estágio. Para o estudante de licenciatura, deverá constar também a disciplina, o turno, o nível e a modalidade de ensino. Então, assim, a disciplina, vocês vão realizar o estágio de vocês na disciplina de filosofia, né? O turno, que turno que é? Se vai ser no turno da manhã, da tarde, da noite. O nível é para séries finais do ensino fundamental, para o ensino médio, para uma turma de EJA. A modalidade de ensino é na modalidade presencial, né, pessoal? E aí vocês vão escrever aqui as atividades. Que atividades que são essas? Quais as atividades que vocês vão trabalhar com os alunos? E aqui tem a assinatura e o carimbo do supervisor lá da escola parceira. Então, assim, ó, é importante, então, que isso que vocês vão fazer, essas atividades que vocês vão propor aqui, sejam organizadas junto com o professor da escola, ou a professora lá da escola, que é essa pessoa que vai supervisionar vocês lá na escola e que vai acabar atribuindo a metade da nota do estágio de vocês, tá? E depois que vocês preencherem isso tudo, aqui embaixo vai o nome do orientador ou coordenador na instituição de ensino da UFPEL. Então, aqui pode ser o nome do orientador, no caso, o meu nome, ou o nome do coordenador na instituição de ensino, que é o nome do professor Keberson Bresolin. Então, pode ser o nome do orientador ou do coordenador. Bom, aqui, esse primeiro documento é mais uma questão de preenchimento. Como preencher um documento? É uma questão mais tranquila. Agora, nós vamos para outros 2 documentos, tá? Aqui sim vocês precisam prestar mais atenção. Primeiro, são as fichas da escola, tá? Primeiro tem o comprovante de frequência. Então, quer dizer, começou o estágio de vocês. Vocês começaram a ministrar as aulas na escola. Vocês vão ter o comprovante de frequência. Toda vez que vocês forem lá ministrar a aula, vocês vão colocar a data, a atividade que vocês desenvolveram na escola e pedir para o supervisor lá da escola assinar a ficha. Então, vocês vão ter a ficha de vocês de frequência. E vocês vão ter também uma ficha que vocês vão entregar para o supervisor ou para a supervisora lá da escola parceira. Essa ficha diz o seguinte: parecer avaliativo, instituição concedente, aí depois embaixo, estagiário, terceiro, supervisor na escola parceira, orientador do estágio, turma e turno. E aí vem o seguinte recado: prezado professor ou prezada professora. No mesmo momento em que agradecemos o acolhimento do nosso estagiário, solicitamos sua colaboração junto ao processo de formação docente no que se refere à avaliação, destacando alguns aspectos mais relevantes do trabalho desenvolvido no estágio 3, durante a regência de classe. Para isso, apresentamos critérios pelos quais os estagiários foram orientados no decorrer da formação e, nesse momento, podem ser considerados para a elaboração do referido parecer. E aí vem os critérios: comprometimento no desenvolvimento de estágio,
apresentação do plano de trabalho. Plano de trabalho é aqueles conteúdos que vocês disseram que iam desenvolver depois do termo de estágio. Disponibilidade à interlocução. O que é a disponibilidade à interlocução? É essa disponibilidade para conversar, né? Está aberto a conversar com o supervisor lá da escola parceira. Contextualização dos conhecimentos. Então, não é só ir lá na escola e despejar conteúdo, é contextualizar, é trazer esses conteúdos para a realidade. Pontualidade, frequência. Outro sim, salientamos que o parecer deve ser assinado e com data correspondente à entrega ao estagiário. Novamente, agradecemos e referendamos a nossa disposição em atendê-lo pelo endereço eletrônico. E aí, aqui tem o endereço eletrônico, né? estágiosclfd@gmail.com. E aí vem uma folhinha em branco para que o professor supervisor possa, né, mandar o parecer de vocês. Ok? Essa é a ficha, então, do acompanhamento. E nós temos aí, por fim, uma última ficha, que é a ficha de supervisão de estágio. Ou seja, né, nós temos a ficha de supervisão de estágio, que é uma fichinha que quando vocês estiverem lá na sala de aula, depois que vocês já iniciaram, né, o estágio de vocês, está tudo tranquilo, e vocês querem receber a visita de estágio, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar uma visita de estágio, vocês vão solicitar uma visita de estágio. Inclusive, é importante eu já avisar para vocês, né, que o professor Keberson e a professora Thais, eles vão começar a organizar as visitas de estágio, eles vão compor uma comissão de professores para irem visitar vocês. E aí essas visitas de estágio vão começar em outubro. De outubro até dezembro serão as visitas de estágio. Então, outubro, novembro, dezembro, vocês vão receber visitas de estágio. Outubro, novembro, dezembro, 3 meses, tá? E aí vocês vão, quando vocês se sentirem à vontade para receber as visitas de estágio dentro desses meses, outubro, novembro, dezembro, vocês vão solicitar a visita de estágio. É claro, né, pessoal, que vai ser organizada essa visita, né? Não é assim, né? Ah, quero visita para amanhã, não, né? Tem uma organização para receber a visita. E aí vocês vão solicitar a visita, e aí o pessoal vai visitar vocês. E aí no dia da visita, quem for visitar vocês vai chegar com uma fichinha, que é a fichinha de supervisão de estágio. Nessa fichinha aparece supervisão de estágio, número 1, estagiário ou estagiária, onde vai o nome de vocês, instituição concedente, que é o nome da escola, data da supervisão, qual é a data que vocês estão recebendo a visita, visita de número, qual é o número da visita? É a primeira visita, a segunda visita, e a nota, qual é a nota que vocês estão tirando? Primeira questão, quanto ao plano de aula? Por quê? Porque quando vocês receberem a visita de estágio, vocês precisam entregar o plano de aula, né? Aí a pessoa vai lá atrás, no final da sala, vai ficar assistindo a aula de vocês e acompanhando o plano de aula. Primeiro critério aqui da ficha de supervisão de estágio. O plano de aula possui todos os elementos essenciais, ou seja, o plano de aula tem conteúdo, tem objetivo, tem metodologia, tem avaliação, tem referências, está elaborado de forma adequada? E aí aparece aqui a opção sim, parcialmente, se não tiver todos os critérios aqui, né, que eu citei, conteúdo, objetivo, metodologia, avaliação, referências, ou não. E aí tem um espaço para observação.
Depois, quanto ao desenvolvimento da aula, aí aparece: promove o incentivo durante o desenvolvimento da aula, apresenta tom de voz claro que facilita a compreensão dos estudantes. Os conhecimentos trabalhados são contextualizados no desenvolvimento da aula. Desenvolve sua aula de forma adequada em relação ao tempo, preservando os momentos de início, desenvolvimento e integração. O material audiovisual é apropriado, com letra legível, fundo contrastante, pouco texto. Claro, não é obrigatório ter material audiovisual na sala de aula. Então, aqui aparece sim, parcialmente, não ou não se aplica. Se não tiver material audiovisual, não se aplica. A exposição oral é objetiva, com propriedade referente ao assunto tratado. Cumpriu o plano de aula apresentado? Ou seja, né, não adianta nada o aluno apresentar um plano de aula sobre a questão da sustentabilidade e a aula ministrada ser sobre a questão o trabalho, né? Quer dizer, né? Tu entrega um plano sobre uma coisa e a tua aula é sobre outra, né? Tem que linkar, né? Tem que ser, se tu vai entregar um plano sobre uma coisa, a tua aula tem que ser sobre aquilo, tem que ter coerência entre o que tu entrega e o que tu vai ministrar. E oportuniza momentos de avaliação no decorrer da aula. E aí, por fim, tem um espacinho, né, aqui embaixo, que é o espacinho de observação, para que quem for assistir a aula de vocês possa fazer algumas observações. E aí assina, né, para entregar uma cópia. Então é isso, pessoal. Eu desejo vocês, né, ótimos estudos e qualquer dúvida vocês postem, por favor, ali no fórum de dúvidas.